Gente, a cada ano, aproximadamente 30 a 40% dos idosos com mais de 65 anos caem pelo menos uma vez. Acima dos 85 anos, metade da população sofre uma queda anual. Nossa, espantoso esse número, hein? Eu tô aqui ao lado da geriatra, a doutora Marta Maria de Moraes Malui. Tá certo, né, doutora? Tá certa. Toda vez eu pergunto pra ela, mas tá sempre certa, ainda bem. Tá. E a doutora Marta, que é essa simpatia aqui, tão jovenzinha, cuidando de pessoas de mais idade, vai me dizer, verdade isso? Eu fiquei espantada com esses números. É uma taxa absurda, né? Absurda? Mas realmente, muitos idosos caem e a queda representa um problema de saúde, Às né? vezes o fim de vida pra ele. Exatamente. Fica numa cama. Sim, é um alerta. É. É uma condição que deve ser investigada. Agora, por que idoso cai tanto? Então, tem as alterações do próprio envelhecimento do nosso corpo. Vem aí o acúmulo de doenças, uso de várias medicações. Mas por que? Isso é tontura? Sedentarismo. Então, assim, tudo isso são condições que alteram o nosso equilíbrio. Ah. Predispõe à queda, eu tenho uma menor velocidade de me proteger de uma queda, né? Então, O assim, reflexo fica o mais reflexo é mais lento. Então, assim, tudo isso faz com que o idoso já tenha uma maior tendência a cair, né? As pessoas de todas as idades caem, crianças, adultos, Sim. idosos. Mas quando você é criança, cai, sacode a poeira, dá volta por cima e tudo bem. Exato. Quando você é jovem, às vezes fica um pouquinho machucado, com mais idade, você já fica, né, mais assim. Agora, quando é idoso, quebra. Isso, quebra e às vezes vem aquele medo de cair, né? E isso também acaba restringindo mais ainda o idoso ao longo da sua vida. Então, assim, é um idoso que começa a cair demais, ele pensa, eu vou deixar de sair sozinho, eu não vou mais fazer tal atividade porque eu posso cair muito no chão. Então, pior? isso é pior, porque gera mais ansiedade, fator Quanto de mais risco para parado ele depressão. Exato. Aumenta mais ainda o risco de quedas. Então, as quedas são muito importantes. E às vezes tem também problema de visão, né? Sem dúvida. Atrapalha também. Atrapalha. A acomodação visual é diferente, a acuidade visual, a acomodação, eu falo assim, do ambiente escuro para um muito claro de repente. Então, isso é diferente no idoso. Vamos ver aí, ó. Ambiente inadequado. Que advertências você faz em relação a isso? Perfeito. Lembrando, ambiente inadequado é um fator de risco para quedas que a gente pode modificar, né? Então, se eu posso melhorar esse ambiente e torná-lo propício para não cair. Então, vamos lá. Numa escada, por exemplo, tem que ter corrimão. Não existe uma escada sem corrimão. Ah, existe. Na minha casa tem um morro de medo. Um porque ela ainda é de mármore sem corrimão. É, Eu já falei com meu marido, coloca um corrimão aí que o negócio precisa. Tá feio. E a gente utilizar o corrimão, né? Subir e descer com a mão no corrimão. Isso ajuda, estar segurando no Ajuda, corrimão? apoia, né? No momento de desequilíbrio, você tem lá um dispositivo para auxílio. Porque se não tivesse, no meu caso, eu acho que é aí também, que é até parecido, Sim. se não tiver o corrimão, ele cai pra baixo e morre, não é? Ai, nossa, gravíssimo. Nos degraus também é Bom, me importante. coloca um corrimão nessa escada, hein? Quando eu chegar, amanhã já quero ver esse corrimão colocado aí. Importante. Nos degraus também, colocar aquela faixa antiderrapante. Tá, também ajuda, né? Também ajuda já pedi. com certeza. Iluminação, né? É importante. Isso falando de uma escada. Outras coisas. Não, e sabe por quê? Posso fazer Sim, só claro. um alerta, já que, né, eu tenho... Às vezes tem uma gota de água em escada assim é mais perigosa ainda. Ou se é madeira encerada, né, gente? Chega uma hora que tem que parar de encerar tanto a casa. Porque se tem uma gotinha de água num granito, num mármore, aquele escorrega mais que sabão. Escorrega, exatamente. É uma lagoa, você vai e cai. Uma gota de água, você cai legal mesmo no mármore e granito. Então, tomar cuidado com isso. Isso. Vamos ver o segundo aí. Vamos lá. Consumo incorreto de medicamentos. Perfeito. Ai, meu Deus, já me enquadro nos dois, tô frita. Até num outro programa a gente comentou sobre... Tô me enquadrando em tudo aqui, tô arrasada. sobre a polifarmácia, né? É. Geralmente os idosos usam várias medicações, tem interação medicamentosa. Então, assim, aquele idoso que cai com frequência, né, é super importante o profissional de saúde sempre revisar a lista de medicamentos. Por quê? Porque, por exemplo, eu posso ter medicamento interagindo que causa sedação, aumenta o risco de cair. Medicamentos, exato, medicamentos que interagem levando à hipotensão, né? Então eu preciso ajustar melhor essa pressão arterial. Então, assim, é sempre importante rever a lista de medicamentos nos idosos. Tá. Psicoativos, medicamentos para dormir, então, é o principal. Né? Mesmo que ele não sinta, às vezes está tomando coisa. Com certeza. Né? De médicos diferentes, às vezes Sim, até, exato, né? exato. E ele não fala. Exato. Ai, tapete, o que foi aí? Doenças e dores crônicas. Isso, Bom, aí, falando de Nossa, doenças... que aflição, parece que ele virou o pé nessa foto, né?
E assim, as doenças são a multimorbidade. Então, o idoso, geralmente, ele envelhece, às vezes, hipertenso, diabético, já tem uma artrose, às vezes já passou por uma cirurgia. Não tem nada bom, não, Meu Deus do céu. Artrite, artrose... O que mais que você falou aí? Já passou por... Hipertensão, diabetes, cirurgia. Meu Deus, você passou por cirurgia, o negócio tá feio. Então, assim, essas doenças ao longo do tempo interferem no equilíbrio, na nossa sensação tátil. Essa coisa de levantar rápido, exato, não é? Da cama. Sim. Eu sempre ouvi, porque sempre entrevistei muitos médicos, que primeiro qualquer pessoa tem que sentar exato. E depois sair da cama. Exato. Mas normalmente o que acontece é você... se joga da cama. Isso é perigoso, não é? Isso. Dores crônicas, né? É uma condição que afeta muito a qualidade de vida do idoso, né? E na intenção de proteger, talvez, aquele membro que está dolorido, a gente acaba jogando o peso por outro lado. Isso é perigoso para cair. Leva ao desequilíbrio, aumenta a chance de cair também. Acho que tem mais um, não tem? De alerta? Tem. Ai, problemas de visão. Problemas de visão. Bom, problemas de visão estão intimamente relacionados ao envelhecimento, né? É uma questão também que a gente pode corrigir na maioria das vezes, seja usando um óculos, fazendo uma cirurgia de catarata, cuidando do diabetes para prevenir as complicações da retinopatia diabética. Então, assim, problemas de visão é um fator de risco que a gente pode controlar. Agora, o perigo do tombo, a quebra do osso. E às vezes o osso quebra e por isso que você cai. Exato. Porque muitos idosos não sabem que tem osteoporose. Exato. A osteoporose é uma doença que deve ser rastreada no idoso, principalmente nas mulheres após a menopausa, né? E naqueles que têm história familiar de fratura, de quadril ou de colo de fêmur. Então, muitas vezes acontece isso. O idoso, ele está caminhando, ele quebra e cai no chão, né? Ou, claro, ele pode tropeçar e às vezes um tombo leve gera uma fratura. E isso porque um osso com osteoporose é um osso de má qualidade, né? É um osso fraco, que ele é menos compacto, então ele suporta menos os traumas. Poroso? Exato, aí quebra. Agora, doutora, eu vou dar um recado, depois a gente vai falar sobre algumas coisas que a indústria já fez para ajudar a pessoa idosa. Por exemplo, até para levantar da bacia tem um ferro, não sei uma barra. Uma barra que você pode colocar, se apoiar e erguer. E às vezes a gente não nota que a casa não está adaptada para aquela pessoa que mora ali que envelheceu. Porque o tempo passa tão rápido e você tem que rever isso. Como, por exemplo, o que dona de casa? Os famosos tapetinhos, né? Hoje você podia gostar muito de tapete, mas agora esquece esses tapetinhos aí, né? Tapetinho é louco pra jogar idoso no chão. Exato, as pontinhas vão dobrando ao longo do tempo, escorrega, é um perigo. Escorrega, é perigoso. Bom, eu já volto pra gente continuar conversando e nós vamos mostrar alguns equipamentos para prevenir, para ajudar para que o idoso não caia. Já volto, tá bom? Doutora Marta, eu tô vendo ali várias cadeiras. Vamos começar mostrando uma a uma para que a doutora possa dizer, tá? Para a utilização e o benefício. Essa primeira aqui, daqui para lá. Tá. É uma cadeira de banho, certo? E tem um elevador de assento sanitário. Então, ela pode ser usada só como uma cadeira de banho. E esse elevador do assento do vaso sanitário eu coloco no vaso sanitário mesmo. Ou seja, isso é para facilitar o idoso sentar no vaso sanitário, fazer as necessidades e se levantar. É porque ele é mais alto. Exato. Né? E fica mais próximo aqui da dobradura, né? Falando mais simples, né? Da dobradura do joelho, que é um modo mais fácil dele sentar e não se jogar no vaso sanitário. Porque às vezes muitos idosos fazem isso. O vaso sanitário é muito baixo mesmo, já notaram? Exato. Muito baixo, muito baixo. É por isso que homem faz xixi fora da privada, eu acho. Não é da bacia. Porque tem homem muito alto. É muito difícil. Eu acho que vaso sanitário, tá aí uma sugestão, poderia ser um pouquinho mais alto. Poderia. Para todo mundo. Exato. Quem está construindo casa, então, enfim, se já está fazendo uma reforma de banheiro, se já quiser fazer um vaso sanitário mais alto, pode. Já faz mais alto aí. Não tem que ter uma medida padrão. Quem que diz? Quem que inventou essa medida? Pode ter sido um baixinho. Não é? A gente não sabe. E a segunda? A segunda é uma cadeira de rodas, né? Ela é usada para vários momentos. Pode ser para um idoso que esteja com alguma limitação física temporária, né? Ou seja, um pós-operatório, um idoso que está com uma perna quebrada, ou então naqueles idosos já que tem uma dificuldade de locomoção muito grande, né? Quais os cuidados quando o idoso começa a usar, fica muito tempo sentado ou deitado, usar a cadeira, por exemplo, para não ter úlceras, feridas? Importantíssimo. Então, assim, um idoso acamado, né? O importante, tem uma nutrição adequada,
né? E que ele tenha movimentação. Mesmo que ele esteja no leito, é importante que ele mude de posição com frequência, que ele faça exercício de fisioterapia para ativar as articulações, prevenir a hipotrofia muscular, né? Então, assim, o idoso acamado, para prevenir úlceras, isso é importantíssimo. Né? Tá. E ali nós temos mais 2, não é? Tem a bengala de 4 apoios, né? 4 pontas. Pra que é? Essa bengala de 4 pontas, assim, a bengala no geral, né? Ela é para ajudar no equilíbrio do idoso. Ou seja, eu não vou soltar todo o meu peso do corpo na bengala. Ela é para ajudar o idoso a se locomover com mais equilíbrio. E essa com o pezinho é melhor? Essa de 4 pontas, ela dá mais estabilidade para o idoso, mais segurança. E dá para regular o tamanho? Dá para regular a altura, né? Para o idoso ficar bem alinhado. Tá. E uma coisa importantíssima, as pontas delas são de borracha. E devem estar sempre de borracha. A gente deve sempre revisar para ver se essa borracha tá boa, né? Se não, desliza. Né? Tá, esse é um cuidado que a gente deve ter também com as bengalas comuns, exatamente. Né? Que a gente compra, às vezes só porque é bonita, porque não sei o quê, mas ela tem que ser funcional de verdade. E o pé de borracha sempre em bom estado. Tá. E ali um andador? Tem um andador, né? Esse é um andador fixo. O andador, ele ajuda muito no idoso, né? Com bastante restrição de limitação de movimentos. Ele ajuda o idoso a se locomover mesmo. Ou seja, o idoso coloca o andador à sua frente, né? Ele põe o andador e dá a passada, né? Desloca o andador e dá a passada. Ele dá muito equilíbrio e segurança para o idoso caminhar. É o que você falou, né, doutora, no início aqui, que muitos idosos vão ficando com medo e principalmente depois do primeiro tombo, vão ficando receosos e não querem mais andar. E quanto menos anda, pior é. Então, tem equipamentos que podem ser, inclusive, alugados em todos os estados, cidades brasileiras, eu acho que você pode procurar aí na sua cidade, deve ter, né? Sim, com certeza. Onde você pode alugar por um período esses equipamentos, ou comprá-los ou alugar. Certo. Agora, aí um pouco do que se pode fazer. Na casa, de um modo geral, o que é preciso estar atento na adaptação, além do que mostramos? Perfeito. Iluminação adequada, né? Tanto durante o dia quanto à noite. Tá. Ou seja, mesmo à noite, num quarto escuro, numa sala escura, é importante ter uma iluminação de resgate, uma luz baixa já acesa, justamente porque na hora que esse idoso se levantar, por exemplo, para ir ao banheiro, né, enfim, beber uma água, ele consiga se levantar, ele vai sair do ambiente escuro para um ambiente claro, então a acomodação visual é melhor. Né? Ele não vai ter aquele mal-estar, nunca dormir na escuridão total. Isso, né? Essas luzes são importantes. Evitar aí os obstáculos pelo caminho, né? Então, deixar o caminho ao banheiro livre, o caminho para a sala, para os principais ambientes da casa. Ou seja, evitar tapetes, muitos enfeites pelo chão, né? A vida é engraçada, né? Estava pensando aqui. Porque quando você se casa, você quer uma casa toda enfeitadinha, então compra um monte de objetos de decoração, coloca lá. Aí vem o filho, você já começa a ficar esperto, a tirar, porque é perigoso, né? E quando você envelhece, você tem que fazer uma nova revisão também. Exatamente. Porque assim como a criança, o idoso também pode tropeçar. Pode. É como um bebezão em casa. Sim. E tem que ter os mesmos cuidados. Uma mesa de apoio, uma mesa de centro, ele pode bater a cabeça, né, numa quina e se machucar. Então, assim... Coisas de vidro, exatamente. Né? Então, tirar os obstáculos do caminho é importante, a iluminação, pisos antiderrapantes, em cozinha, banheiros. E hoje em dia tem. E barras de apoio que tem ali, que está pendurada ali no andador, próximas do assento, né, do vaso sanitário e no chuveiro. Que é muito importante também. Exato. Essas são baratas, você pode fazer uma adaptação, colocar no chuveiro, é sempre muito importante. E que seja um piso ou um tapete antiderrapante. Exato. Né? Para dar sustentação. E quando você for viajar e for nos hotéis, peça um quarto adaptado para pessoa de mais idade, se você tiver mais idade. Porque existe. Né? Existem em quase todos os hotéis quartos preparados para receber pessoas de mais idade. Eu queria agradecer muitíssimo, mas se ficou alguma dúvida, você entra no Instagram. Qual é, doutora? Agora é o Maluí Saúde. Maluí Saúde. Isso. Maluí Saúde, @Maluí Saúde, tá? Como tá no vídeo, tá aí? Tá. Perfeito. Ou através do telefone, ele é médica aqui da cidade de Guaratinguetá, uma cidade vizinha Aparecida. 12-3125-7710. 12-3125-7710, tá? Que é do seu consultório, quer dizer, você está em Guaratinguetá agora, atendendo por aqui. Um beijo pra você, viu, doutora?